Então, bom dia, boa noite, boa tarde, em qualquer lugar estamos nessa, Lucas. Estamos começando mais um podcast Bastidores, Histórias de Cenários Culturais, Vozes de Mirassol, esse nome longuíssimo que o senhor Lucas nos deu a honra de batizar para complicar a vida do host. Mas é isso aí, o podcast está acontecendo graças a Paulo Gustavo, através da Prefeitura de Mirassol, onde estamos entrevistando pessoas do cenário cultural da cidade de Mirassol, a galera que faz tudo acontecer. E hoje, nossa terceira entrevistada está aqui ao meu lado, senhorita Gabi Ganzauskas. Corrija-me se eu disse o seu sobrenome correto. Perfeito. Muito obrigado. Eu estudei. Foi tentado. Eu aprendi com o Lucas, que ele já te entrevistou também, foi a primeira coisa que ele fez. É de que origem o seu sobrenome, Gabi? Cara, meu pai fala que é uma mistura de russo com polonês, porque a família fugiu ali na época da Segunda Guerra, e o nome original era Gunselski. E aí, quando foram de um país para o outro, era como mudar um pouco para passar a batida, né? Então, de Gunselski foi para Gunzauskas. Daquela abrasileirada. Nem era ainda, nem chegava para o Brasil ainda quando mudou, né? E aí, teve uma outra pequena alteração depois de a família estar no Brasil, que o original era Ganzauskas com S, Ganzauskas. E aí, de uma certa pessoa da família para frente, erraram lá no cartório e virou Ganzauskas. Aí chega aquele momento também que você até cansa de corrigir a galera e pronunciar só Eu já falo assim, pergunta meu nome, eu falo Gabriela Vieira, né, se for completo, agora eu vou soletrar. Mas é isso aí, Gabi, para a galera que não te conhece, quem é Gabi, o que você faz da vida, Gabi? Desse panorama até a gente entrar no método de como você se tornou essa pessoa que é hoje em dia. Bom, eu sou a Gabi, inclusive prefiro Gabi do que Gabriela. Sou uma pessoa que sempre fui muito tímida, introspectiva, observadora, então fui fazendo minhas referências do mundo, olhando bastante ao meu redor. E a partir ali da época da escola, eu percebi que eu me identificava com as áreas de português, né, digamos assim. E aí isso foi reverberando ao longo da minha vida. Hoje eu percebo isso. Na época da faculdade, escolhi jornalismo, porque pegava um pouco dessa coisa escrita, junto com bastidores, era uma coisa que me interessava também. E aí eu fui fazendo a minha vida, a minha carreira assim, sempre atenta, né, à área mais cultural das coisas, produção, bastidores, como será que isso é feito. E enquanto habilidade, vocação, assim, eu acho que a escrita, adaptada para várias coisas, linguagens, é o que me guia mais assim, nas coisas que eu faço. Hoje você trabalha com marketing, gestão de pessoas, né, assessoria. Era já isso que você entrou mirando na faculdade de jornalismo? Cara, não, na verdade, assim, a minha escolha nessa época, ela foi um pouco aleatória, porque eu comprei aquele guia do estudante que vendia na banca. Deixa eu ver o que vai ser. E aí eu fazia uns filtros, né? Então, tipo, vou ver o que tem em preto, né? Então, enfim, me chamava muita atenção a faculdade de rádio e TV por conta do bastidor, que era o que me interessava mais. Assim. Mas não tinha por aqui. Então, eu fui para o jornalismo por se assemelhar a isso, né? E, por fim, eu gostei muito de ter feito, assim. Então, eu fiz jornalismo, o jornalismo ele dá muito campo, né, para diversas vertentes, assim. Mas a coisa do marketing veio por conta da prática profissional mesmo, que é uma área que aqui na nossa região, o que mais entrega, né, pessoas da comunicação acaba sendo a agência. E aí eu fui para a agência, trabalhei bastante tempo em algumas, e aí me despertou também essa coisa do marketing, assim. Eu vou muito na construção, sabe, da comunicação, assim. O que essa marca comunica? Como ela faz isso? Isso tudo foi me chamando a atenção. E aí eu fui aprendendo e me identificando com essas coisas. Geralmente a gente é influenciado na vida, nas decisões que toma. Tem alguém, além de você, na família que é dessa área de comunicação, ou você foi a primeira da Eva? Olha, diretamente comunicação, não.
mas eu tenho bastante referência assim, dos meus familiares, sobretudo nessa área de produção. Meus padrinhos, que são meus tios, vamos dizer, meu pai, eles sempre trabalharam com isso, aquela coisa de estar correria, estar produzindo, não sei o quê. Então eu cresci vendo eles nessa movimentação. Talvez seja uma coisa que se assemelha um pouco com parte do que eu faço hoje também, mas comunicação em si não teve nada tão direto, uma influência tão direta. Assim. Vamos tentar destrinchar isso daí, então. Você é uma pessoa 100% cultural, você consome bastante coisa cultural. Cultural que a gente diz é no sentido popular da galera, porque eu ia soltar um slogan aqui sem querer, eu ia falar é tudo cultura. Mas tudo é cultura, né? Igual a galera fala, a MPB, a música popular brasileira, é o que está em alta no momento, mas a gente aprendeu que é tipo arte, afins. Mas enfim, cultural que eu digo é aquele clichêzão da leitura, cinema, séries. Desde pequeno você já costumava consumir esse tipo de conteúdo? Você era mais da leitura? Você era mais ligado em TV? Como que era a Gabizinha ali? Eu consumia bastante TV, né? Bom, naquela época era TV aberta, né? Que é o que a gente tinha mesmo. Então, eu assistia bastante filmes com meu avô, esses de sessão da tarde, e eu gostava muito da programação da TV Cultura, por exemplo, né? Nossa geração cresceu com Castelo Rá-Tim-Bum e tal. E, particularmente, me chamava muita atenção, assim, uma série chamada No Mundo da Lua. Sim, do Silvio Silva. Quando eu me lembro da infância, coisas que eu via, isso é uma coisa muito presente, assim. E é engraçado porque eu tive uma memória sobre isso muito recentemente, que é que eu sempre gostei de ler os créditos. Tipo assim, eu gostava de ver os nomes que passavam ali, e aí eu imaginava, pô, Gabriela Gonçalves. É um nome que fica longo, né? Então é isso, eu consumia bastante TV, assim, cultura popular mesmo, né? E de leitura, eu sempre gostava de escrever e tal. E foi mais ou menos por aí, assim, nas referências. Massa. Tem um brother meu que ele é do audiovisual, ele fala que ele entrou através da TV Cultura também. Ele falou, pô, isso daí é interessante, eu quero saber mais disso. Porque ele disse que ele sentiu um tanto de fazer as coisas quando ele viu um especial do Castelo Rá-Tim-Bum, que mostrava a galera filmando, preparando figurino e tal. Você chegou a consumir isso também? Ou você, por conta, você ia atrás e falava, eu quero saber como isso foi feito? Nunca fui tão a fundo, era mais uma imaginação que ficava na minha cabeça, assim, mas eu nunca fui pesquisar, de fato. Agora, é verdade, recentemente eu vi algumas coisas não sei se foi o autor ou o produtor do Castelo Rá-Tim-Bum falando sobre, e vocês veem, né, quanto trabalho envolvido para o resultado daquele, né, assim, é uma coisa complexa, né, e tem gente que não acha que é trabalho, né, uma coisa que formou geração, né, falando de cultura, assim, essas coisas dão base para a gente ser quem a gente é, né, então, pelo amor de Deus, é coisa muito bem feita. Daqui a pouco a gente vai entrar nesse meio da complexidade das produções, algo que você já fez muitas coisas nessa área, mas vamos elencando. E aí, nessa fase, você consumia bastante TV, escola, tal, você já tentou arriscar sua parte artística antes de entrar para a faculdade? Você escrevia alguma coisa? Você tentava produzir suas próprias? Não, porque eu era muito travadona, assim. Eu era aquela criança que fazia de tudo para não ser vista. Então, eu ficava só na minha, aonde, assim, eu acabava me destacando um pouco sempre na redação, né? Quando a professora pontuava alguém, né? Alguma coisa, eu acabava aparecendo ali, mas eu fiquei na minha até agora. Eu acho que a coisa de ir atrás, né? Do que eu tenho vontade de fazer é algo muito recente na minha vida, assim. A timidez, toda essa coisa mais dificuldades mesmo da vida pessoal e das minhas características pessoais me travaram por muito tempo. Então é agora que eu estou começando a caminhar, estou engatinhando. E é muito louco que muita gente fala, até o Lucas brincava que a primeira faculdade é você ter certeza que não vai seguir. E você
foi na primeira faculdade, cara, é essa que eu quero, é que eu vou seguir. E tá até hoje. Você nunca teve uma segunda opção, sempre foi a comunicação. Não, como eu te falei, eu escolhi meio que assim, e nunca teve outra coisa que me puxou daí. Então, fazendo, eu fui gostando, assim. E acabou que eu fui, na profissão, exercendo coisas que talvez não possam não parecer, né, jornalismo, mas é isso que eu acho sobre a comunicação, ela está em todas as áreas, né? Então, eu acho que eu ganhei essa habilidade, esse know-how de aplicar as coisas que a faculdade me trouxe de várias maneiras. Isso foi muito bom para mim. Ali, a hora que você terminou a faculdade, qual foi o seu primeiro plano que você conseguiu? Durante a faculdade, eu fiz um estágio aqui em Mirassol, no Jornal da Cidade, chamado, hoje não tem mais. Eu fiquei 2 anos lá, os 2 anos finais ali da faculdade, que foi já uma experiência incrível, porque era jornalismo impresso. Eu acho que dentro do jornalismo essa é a área que eu mais me identifico mesmo. Então, eu trabalhei ali durante esse tempo, aprendi demais lá, porque tem aquilo, né? A faculdade, ela te dá uma base teórica, e eu costumo dizer que a faculdade, ela te ensina a aprender sozinho. A faculdade não te dá as respostas, dá os caminhos, né? Assim. Então, eu diria que a minha primeira experiência profissional, mesmo tendo sido um estágio, de lá, aí eu fiz uma cagada, assim. Cagada não, tudo faz sentido, de algum modo. Mas, quando estava terminando a faculdade, eu falei, pô, isso aqui, a grana era curta, né, do estágio, eu preciso ganhar dinheiro, preciso fazer minhas coisas. Fui trabalhar no escritório de contabilidade da área de departamento pessoal. 100% a ver com o que você estava falando. Uma porrada de matemática para fazer, eu falei, onde estava com a minha. Mas foi interessante também, fiquei um tempo lá, e aí quando eu voltei cá, eu voltei já em agência. Então, eu trabalhei numa agência chamada Dois Comunicação, que é aqui de Mirassol também, fiquei um tempo lá, depois trabalhei em outra agência chamada Nova Comunicação, que é de Rio Preto. E aí, nessas 2 agências, eu trabalhei algum tempo e intercalei, assim. Trabalhei um tempo em uma, fui para outra, depois eu voltei para uma, voltei para outra. E a agência, ela me deu base, eu acho que, assim, a minha base profissional foi feita na agência. De conduta, de profissionalismo, de capacidade de diálogo e argumentação, e reunião e criação. Então, eu aprendi muito lá. Perfeito. Pode parecer que eu estou indo de 8 a 80 na pergunta, mas eu já vou entrar aqui onde eu estou querendo chegar. E beleza, você se formou na faculdade, tem todo o conhecimento técnico, mas vamos no retrospecto. Quando jovem, você consumia muito TV Cultura e tal, você foi migrando aos poucos para o tipo de conteúdo que hoje em dia a gente considera alta cultura. Você é uma pessoa que gosta do cinema nacional, né? Consome bastante. Quão importante você acha que foram essas referências que você tem de cultura em geral para juntar com a técnica ali que você aprendeu na faculdade? Você acha que você chegaria onde chegou hoje em dia se não tivesse esse leque fora da faculdade? Eu considero totalmente importante, sim. E eu acho que isso determina um pouco as nossas características, né? Porque quem somos como pessoa e como profissional, a gente nunca se separa. Então, a gente sempre carrega as nossas bagagens para os 2 lados, assim. Então, eu acho que as referências que eu tive, com certeza, impactam muito no que eu faço, no que eu quero fazer hoje. Tenho certeza absoluta disso. E dessas referências, o que você acha que mais te influenciou ali? Foi leitura, foi o cinema, música ou uma junção de tudo que virou o que é? Eu gosto muito de observar comportamento. Então, eu acho que tem um pouco a ver com tudo, assim. Pensar como aquilo foi produzido, pensar como aquilo impacta naquela audiência específica, fora o entretenimento por si só. Eu não consigo separar isso, porque eu acho que é esse bolo, sabe,
que construiu, que constrói assim, a minha bagagem cultural, humana e tudo. Você acha que isso daí é já uma pergunta para essa galera que quer começar uma nova comunicação? Porque hoje em dia, antigamente tinha aquela, você quer trabalhar em jornal, você tem que ser formado em jornalismo. Você quer trabalhar em rádio, você tem que ter o SRTR. Que passou o tempo, hoje em dia a galera não existe mais tanto a formação na faculdade de jornalismo, para você trabalhar em rádio, você não precisa mais ter a opção. Para essa galera que está começando, e até na minha área que é o audiovisual, tem uma galera que entra, deve ter curso básico ou aprendido na máquina. Você acha que é realmente necessário a faculdade de jornalismo ou uma faculdade mais na área, quem quer se garantir como profissional, ou uma área na mata ali se consegue? No jornalismo, falando especificamente, eu acho importante, cara, a formação, sabe? Porque a gente vê a falta dele que existe hoje. Com quem, sei lá, hoje você tem um blog, um perfil na internet e você vai dar notícia, comentar notícia, isso é possível. Mas olha quanta desinformação está circulando, né? O que não garante também que uma pessoa formada não vai fazer isso. Não é uma garantia. Mas eu acho que ali tem bases importantes para a gente entender a comunicação enquanto poder, né? Que aí é o quarto poder, ou, por exemplo, o jornalismo sério. Ele cumpre um papel social muito importante, né? Então, por exemplo, você pode até questionar as emissoras enquanto posicionamento em relação às notícias, porque isso também é mensagem, sim. Agora, a seriedade, o profissionalismo que é cobrado, que é preciso ter ali, é importante, sabe? É importante porque a fake news, que nada mais é do que a mentira, ela não pode circular em espaços como esse. Eventualmente, a gente tem casos de que isso acontece, aí é motivo para escândalo, mas não pode caber mentira como se produz hoje na internet em veículos que se dizem como veículos sérios. Então, a formação para o jornalismo, eu acho que é um papel importante. Não acho que é excludente do tipo, então, se você não tem a formação, a edição para sair quer fazer, faz legal, ótimo. Mas, via de regra, eu acho que tem algo importante ali para quem quer seguir. Outras áreas da comunicação, eu acho isso também. Eu acho que o legal é estudar, sabe? E procurar referência quem está fazendo, aprender aqui com quem está fazendo. Não precisa necessariamente se fechar na coisa acadêmica, né? Porque a comunicação é muito sobre relação também, relacionamento entre as pessoas, né? Você aprende com quem você admira e tal. Então, eu acho que há caminhos variados, não só esse e nem só esse. Depende de como você quer conduzir os espaços que te acolhem também. Eu acho que tudo tem sua importância, mas é importante estudar de algum modo, assim. Perfeito. Nessa sua carreira tem algum nome que você fala, pô, esse aqui ou foi minha principal referência, eu sou o mais admirei, ou alguém pegou na sua mão e falou, Gabi, assim que se faz, sabe, você é grato por isso, você consegue lembrar de algum nome? Eu gosto muito de citar o Jair Lemos, que é um comunicador e artista, aqui de Mirassol também. Foi ele o editor daquele jornal que eu trabalhei como estagiária. Ele é um cara que ele é na dele, ele é quietão, assim. E eu sou uma pessoa observadora. Então, eu aprendi muito com ele, tanto quando ele chamava para, isso vai mais por aqui, faz assim, como observando ele também. A conduta dele, a forma que ele fazia, o texto que ele escrevia. Eu gostava de, tipo assim, eu apurava, eu escrevia a matéria e ia para a mão dele editar, né? Eu sabia como era o meu texto original, e aí eu queria ler o texto dele para ver o que aconteceu ali. E assim eu fui aprendendo muito com ele, assim. Assim, uma pessoa próxima a mim, né? Agora, referências da profissão e da comunicação tem muitas, assim. Muitas. Eu sou uma pessoa que consumo muito entrevista. Eu amo ler entrevista. No YouTube é isso que eu gosto de ver.
Então, porque eu gosto da conversa, da ideia, de você me encontrar de outra forma, somos pela troca, sabe? Então, e tem muita gente. Vou citar um também, que é o Abujamra, um grande comunicador artista também, que fazia provocações na cultura. Ele é uma grande inspiração para mim. E eu acho que, para falar de um nome atual, que me chama a atenção em muitos níveis, é o Paulo Vieira. Eu gosto muito do que ele está fazendo, especialmente aquele programa Avisa Lá que eu vou, falando sobre cultura, que a gente estava falando. Ele é um cara inteligentíssimo, que sabe tirar a essência das coisas, das pessoas. É esse tipo de coisa que me enche os olhos. Assim. Do Jair, você trabalhou com ele e sempre que a gente tem essa galera que te ajudou, a gente traz alguns ensinamentos. Por exemplo, o ensino audiovisual era o David Nunes que ensinava muito, e tem muita frase dele para a vida. Era tipo, ele falava, era muito apegado, ele fazia coisa detalhista, ele falava pro com ele, não, vídeo bom é vídeo que o cliente aprovou e tá no ar. Era isso, deu vários atalhos. Tem algum do Jair que você consegue puxar na memória e falar, não, isso daqui foi facilitador na minha vida mesmo. Eu aprendi com ele essa malícia aqui e minha vida mudou. Eu acho que eu não consigo lembrar de um detalhe tão específico assim. O que me fica bastante é o jeito dele de fazer, sabe? De conversar com as pessoas e de... que talvez porque tem algo um pouco parecido comigo, uma introspecção, assim, mas que não... Que resolve, que tem seu caminho. Acho que essa muita é a influência dele. Porque às vezes quando você pensa em um comunicador, você vai pensar alguém que elabora muito bem, que fala, tal. E não é só isso, tem muita coisa na comunicação. Então, talvez eu me vi um pouco nele, sabe? Acho que uma possibilidade de alguém fazendo o que você tem que ir muito bem feito, daquele jeito, que não era um jeito muito convencional, era mais na dele e preciso. Assim. Aí você percebeu do jeito que você é, mas introvertida ainda dá para se comunicar. Exato. Eu percebi também que você consome muita coisa entre aspas, lado B, né? Na televisão, você assistiu TV Cultura e tal, é assim até hoje? Hoje, na verdade, eu consumo muito pouco TV, pelo menos assim, na TV mesmo, né? Porque o mundo digital está aí ocupando nossa vida, né? Então é difícil separar, sentar na TV, ter essa coisa, esse hábito não está mais muito presente. Mas pela internet e tal, outras vias, eu gosto bastante do que é feito na TV. Eu acho que para citar uma coisa que não é tão antiga, já não está mais no ar, porque história não é tão antiga, eu gostava muito do Esquenta, da Regina Casé. Aquilo ali era um posto de beleza para mim. Assim. Era popular, na TV aberta, e eu gostava muito, acho que é por causa da diversidade, que ela conseguia fazer link entre pessoas que você nunca imaginaria, isso eu acho foda. E ele percebeu um 880 ali, um lado do outro, Realmente, ele era o puro suco do Brasil, o programa. Né? Você conheceu? Você assistiu? Sim. Foi Nossa, faz um tempo, já era 2000. Saiu do ar faz algum tempo. Nossa, eu viagem de 2010, 2012 ou foi mais pra frente? Eu acho que foi mais ou menos isso. Por aí, né? Mas ficou um tempinho até no ar, assim. Não lembro o período agora, mas já faz um tempo que não tem mais, infelizmente. Bom, vamos migrando um pouquinho mais para o seu outro lado. Você sempre está aparecendo nos créditos ali, finais da produção de algo. Nunca nas câmeras, mas sempre nos créditos. E chegou o seu momento de participar de produções. No ano passado, você participou da produção do FIT. Teve algo antes disso também que você tem participado? Só para a gente ir cronologicamente? De algo bem cultural mesmo, eu acho que foi o FIT, o Start. Em 2023 foi a primeira vez que eu participei. Então, eu fiz parte da equipe de comunicação em 2023 e 2024. Então, lá em 2023 foi quando minha cabeça se abriu para o mundo. E o FIT, para quem não conhece, está assistindo isso, provavelmente conhece, mas vai que alguém caiu de paraquedas, Festival Internacional de Teatro,
os festivais mais tradicionais aqui de São José do Rio Preto, lá de São José do Rio Preto, né? Nós somos mirassolenses, e fique bem claro para você. Tem gente de todo mundo participar disso, toda a região, todo o país. E você foi convocado ali para estar fazendo parte da turma da graxa, né? Que faz o negócio rolar. Como foi essa primeira reação? Esse primeiro barrinho que você falou, putz, agora é comigo para fazer isso acontecer. Cara, deixar aqui meu beijo pro nosso amigo Arlen, que foi ele que me abriu essa porta aí. E assim, eu não fazia ideia de como era a estrutura daquilo por dentro, né? Então foi um aprendizado, foi uma surpresa. Mas também aconteceu uma coisa muito legal nisso tudo, porque eu percebi que realmente eu sabia fazer coisas, eu tinha aquela experiência, né? E lá, o FIT parece uma empresa, uma grande empresa que deu certo. É óbvio, como todas elas têm dificuldades, questões e tudo mais, mas eu fiquei impressionada com a organização no sentido de que cada um na sua função realmente queria fazer a sua função, sabe? Então as coisas funcionavam. E operacionalmente falando, isso me marcou muito e me trouxe uma autoestima também de tipo, pô, olha onde eu consigo estar. Eu aprendi muito, mas assim, as coisas que eu fiz eram coisas que eu não conseguia, que eu já sabia fazer, não conseguia fazer, dentro de uma operação gigantesca. Então isso me trouxe uma autoestima também, sabe? De pegar aquela bagagem que eu já tinha e ver que ela funcionava. E fazia sentido, assim. Então, foi maravilhoso para mim, assim, tudo. Uma experiência que me marcou, eu acho que eu vou sempre citar isso. Assim. Ali no FIT, você era responsável pelo quê, exatamente? Eu estava na equipe de comunicação, que é quem vai traçar todas as estratégias e ferramentas para mostrar o FIT para fora, para todos os tipos de mídias, veículos. E internamente também a gente precisa se organizar para estar em contato com todas as companhias, porta-voz de todos os grupos, atrizes, atores, produtores, para produzir material de divulgação em várias frentes. Então, essa última experiência eu peguei ela mais completa, porque eu entrei desde o começo nessa equipe. Em 2013 eu entrei, a coisa também já estava andando. Então, em 2024 eu participei de todo o processo que você tem que entrar em contato com um montão de pessoas para colher informação, né, de cada coisa, de cada espetáculo e ações formativas, porque o FIT tem as peças e tem outras atividades também. Então, é contato com muita gente para buscar informação. O que você vai trazer para cá, o que você quer comunicar, como que funciona, tá? Então, tem um mapeamento aí que a gente faz nesse início. E depois, tendo todo esse material, a gente vai produzir material. Vai produzir release, falar com a imprensa. Você vai produzir um release que ele é geralzão sobre o que é aquela peça, mas você também vai buscar ali um gancho para tentar vender isso para a imprensa de uma forma mais bacana. Por exemplo, na última edição, só um dos exemplos que eu vou citar, porque são muitos. Tinha uma peça infantil chamada Azul, que ela é maravilhosa, muito bem feita, e tem uma minúcia ali que ela é acessível, né, para crianças com algum tipo de, por exemplo, autismo, né, algum tipo de dificuldade em estar em ambientes assim. Então, isso é uma pauta que vale a pena a gente tentar vender. E assim como esse tema, muitos outros a gente vai buscando dentro da programação. Então, a gente quer divulgar essa programação em amplas frentes e de várias formas. Então, é basicamente isso. Muito contato com muita gente. A gente grava material para produção do FIT. Então, tem a equipe de audiovisual também, que vai captando entrevistas com cada artista de cada grupo. Aí eu agendo vou lá acompanhar, gravar, entrevistar, agendo com a imprensa, acompanho também. Então, toda a dinâmica de comunicação a gente faz em equipe lá. Perfeito. E aí teve um certo período aí que você pontualmente trabalha com essa parte de assessoria
mais voltada para a classe artística. Mas como que você deu esse insight de pensar, pô, isso é uma classe que precisa desse tipo de coisa? Qual a principal dor que você enxergou na classe artística para oferecer esse tipo de campo também? Em geral, eu acho que quem trabalha com arte é uma coisa muito meio visceral, né? Assim, que a gente não aprende, porque também a sociedade ela não dá base para isso em nenhum momento, nem na escola, nem a gente não aprende as coisas operacionais em torno de tudo que é necessário para você colocar algo. E a arte você pode fazer, né? Para si, para se expressar. Agora, se você quer transformar isso em algo que você possa se manter financeiramente, isso envolve muito mais coisas do que a produção artística em si. E essa é uma questão que eu observo, que eu vejo bastante. Geralmente, quem faz música, a preocupação da pessoa é aquilo, é a música, o conceito que ela quer criar, aquela mensagem, tá, mas e para chegar lá fora, né? Então, eu observo isso, e foi meio que pensando por aí que eu comecei a tentar esse mercado. Porque desde o FIT, comecei a conhecer gente, igual eu te falei, era uma equipe imensa. Então, você vai criando relações, vai vendo, cara, de repente um te chama para fazer o release para divulgar o negócio dele. Então, você vai entrando, assim, né, em contato com as pessoas nesse meio, de alguma forma, assim. Perfeito. Hoje em dia, você é a sua empresa, Gabi, basicamente. Quais as frentes que você trabalha? Vamos citar a etnocultura aqui para contextualizar. Perfeito. Na verdade, assim, eu uma vez criei um Instagram, etnocultura, para ser um canal para poder escrever, postar coisas, compartilhar ideias que eu curtia, que comunicassem isso, que é tudo. Não de repente só aquilo que a gente imagina que é, né? Então essa era a minha ideia, uma coisa bem minha, assim, nenhuma pretensão. E aí, na época do FIT, rolou aquilo com que eu trabalhava deixou de acontecer, eu fiquei perdida, né? E aí eu falei assim, bom, vou tentar, através dessa marca, dessa ideia, desse conceito, oferecer um serviço que eu posso, né? Então surgiu assim, hoje eu trabalho com comunicação, comunicação estratégica, uma comunicação que pensa o todo. Então, por exemplo, por mais que eu tenha intenção de eu estou presente na rede social, eu não sou social media. E não sou, não porque eu acho que isso é menos, é porque não é a minha área. Eu tenho consciência disso. A minha área é pensar o todo, pensar, você é uma empresa, uma marca, um projeto, qual que é a sua mensagem, para onde você vai falar, com quem você vai falar, por que você vai falar assim e não assim. Qual o espaço que a gente pode estar gerando, mas que você cabe. Então, hoje eu tenho 2 clientes onde eu exerço esse tipo de trabalho de comunicação, 2 clientes fixos ali, e a Tudo Cultura, ela é um canal, né, para chegar em outras produções e outras pessoas, por onde eu posso oferecer serviços como esse tipo de comunicação estratégica, até mesmo alguma coisa para a rede social que seja mais de planejamento também. Na área de audiovisual, eu trabalho com uma parceira incrível, que é a Luana, e a gente produz algumas coisas também. Na área de design, eu tenho também um parceiro para quem eu demando esse tipo de coisa, mas a gente cria muito juntos. Então, por exemplo, para criar uma marca, que você vai precisar do logo, de um enxoval, de papelaria e tal, não somente o logo, a marca. O que ela diz a partir daquelas formas, daquelas cores, e do que você vai comunicar. Chamam-se de branding, né? Dentro do marketing é isso que eu gosto. De criar o conceito das coisas, os porquês, para onde a gente vai com isso, tá? Então é isso, assim, eu atendo 2 clientes enquanto comunicadora ali dessas frentes, que acaba tendo muita coisa da rede social também, então a parte de roteiro, de vídeos, execução, a gente está fazendo, e planejamento do que vai sair, como comunicar a coisa e tal. E pela cultura tem esse leque de coisas possíveis,
que a gente vai entrando ali em clientes mais pontuados. É isso que eu tenho feito. Quando você fez seu estágio em jornalismo, você tinha a pessoa que pegava na sua mão e falava, Gabi, você vai fazer isso daqui. Depois você passou para uma agência também, o que você tinha que fazer chegava na sua mão. Você trabalhando no FIT, você tinha a função que tinha que desenvolver. Aí você migra, você vira a sua própria empresa. Você não tem uma função específica que é só, ok, senhor, eu vou fazer isso. Qual foi o principal BO que você enxergou para falar, caramba, agora é por mim? Qual foi a principal dificuldade nesse momento? Eu acho que é mais uma dificuldade de colocação, ou de recolocação no mercado mesmo, que é uma dificuldade de início, que qualquer área tem, enfim. Mas, pelo contrário, eu me senti mais confiante, porque, assim, trabalhar em agência é um negócio meio insano, assim, sabe? E, como eu te falei, foi lá que eu formei quase tudo que eu sei. Apesar de você estar dentro de uma empresa, você tem que ser muito autônomo para muita coisa. E, apesar disso, não são as suas próprias opiniões, suas próprias ideias que você tem que colocar ali. É de uma empresa, que pode não estar, às vezes, muito alinhado com a sua visão. Você está prestando o serviço para aquela empresa. Então, eu sentia essa trava um pouco trabalhando em agência, sabe? Ter que representar algumas coisas que, às vezes, eu sabia que não ia dar certo naquele prazo, mas era meu papel dizer mentira, sabe? Então, mas eu fui tendo uma relação, assim, com equipe, gente, muito legal. Isso também foi formando minha autonomia e minha autoestima, de tipo, poxa, acreditou em mim. Então, então eu dou muito valor, assim, na minha postura profissional. Então, quando eu fui trabalhar sozinha, foi bom no sentido de agora sou eu. É isso que eu vou fazer, isso que eu acredito, dessa forma que eu acredito. Então, conceitualmente, foi melhor para mim, eu me encaixei legal. Mas eu enfrento a dificuldade de todo empreendedor brasileiro, em vários sentidos, assim, né? Então, acho que é mais isso. Eu ainda estou começando, ganhando meus espaços, dou muito valor ao espaço que eu ocupo, sabe? Sou muito comprometida assim, com isso. Então, acho que a dificuldade está mais porque essa é a bagagem. Aonde como eu coloco ela? Qual o espaço que está? Sabe? Eu estou trabalhando nisso. Assim. Essa área da comunicação, tem muita gente surgindo agora, bastante essa informação, a galera está tendo um vínculo legal de querer ser da comunicação, da arte, não só marketing do que você faz, onde o visual tem gente crescendo também. Uma principal dificuldade que eu vejo é a galera conseguindo impor o seu valor ali. Porque a primeira coisa que você já deve ter escutado isso, quando alguém começa a estudar bem na classe artística aqui na região, Mirassol, onde quer que seja por perto, seja audiovisual, seja música, seja no marketing, você já deve ter ouvido essa frase, não, você tinha que ir para São Paulo, porque aqui tá trabalhando, aqui não rola, você tem que ir para São Paulo. Você vê essa dificuldade de mostrar o quanto valor do seu trabalho para o seu cliente? Sim. Assim, é óbvio, né? Os grandes centros, São Paulo, por exemplo, é onde tem muita ferramenta disponível, né? Campo enorme, assim, para trabalhar. Muita gente fazendo muita coisa legal. Então, para absorver, né? Para circular, é óbvio que tem muito para se fazer, para aprender. Tem campo. Por outro lado, também você entra na Copa do Leão, né? Porque ali você é mais um enfim, a concorrência também é maior. Eu acho que criar o seu próprio espaço na sua região tem muito valor, sabe? Até porque a nossa região e as regiões do interior precisam disso. Precisamos de gente produzindo aqui para fomentar aqui, né? Então, acho que vai muito também da personalidade de cada pessoa, que a pessoa busca. Mas sim, já ouvi muito isso por aí. E acho que faz sentido até certo ponto. Tem que fazer sentido para você, né? Para quem está fazendo
a coisa. Eu acho que tem muito para a gente fazer aqui, criar espaços, porque infelizmente também nem tudo, quase nada, vem na nossa mão, né, nessa área, principalmente. Então, é um trabalho árduo para se construir, e por isso eu admiro muitas pessoas que, como você, e várias pessoas da sua área que eu conheço e admiro muito, estão fazendo, sabe? Estão produzindo, estão fazendo aqui. Fazer daqui um grande centro dessa área, sabe? Então, é isso. Eu acho que é necessário estar produzindo interior. E na área do marketing também, a gente vê que é uma cova de leões ali. Cobra, mordendo cobra, é um tentando puxar o cliente do outro. Você deve passar por isso de volta e meia. Muitos clientes usam essa estratégia mental. Ó, fulano mandou um orçamento aqui e tal. Qual que é o lugar para você ter esse diferencial e se garantir na sua visão? Eu acho, cara, pode parecer meio coach, sabe? Mas eu acho que o segredo sempre é a gente mesmo. E nesse sentido, precisa ter coragem de bancar quem você é, o que você faz e o jeito que você faz. Você vai cruzar com gente de todo tipo, desse que você comentou, inclusive, né, que faz de tudo para pegar, né, um cliente do outro e tal. Isso vai existir sempre, infelizmente. Você tem que confiar naquilo que você tem para entregar. Por que isso é diferente ou é bom? Ou você tem que confiar muito naquilo e insistir, e trabalhar e procurar caminhos. Para que daqui a pouco as pessoas que comecem a te observar. Tem, assim, muitas maneiras, né, de se fazer qualquer coisa, de se vender. Eu não curto, não acredito muito em muita falação, sabe? Eu gosto de trabalhar, fazer direitinho para a pessoa falar, nossa, da hora. Quando pintar um negócio, vou chamar a Gabi. É assim que eu vou tentando construir o meu espaço, sabe? Então, assim, realmente, as dificuldades são muitas, inclusive concorrência, e às vezes concorrências desleais e tudo, mas tem que ter coragem de bancar você mesmo e deixar aquilo trabalhar, estudar e ir atrás, fazer conexões. Agora, uma mais, entre aspas, polêmica aqui, né? O que você acha que é o que mais desvaloriza a sua área? Eu falo pelo usuário, muita gente que não tem essa coragem de bancar, mas cara, esse é meu valor, é isso daqui. Beleza, porque às vezes na fotografia a gente vê um cara soltando um pacote aí de 20 fotos por R$ 100. Mas que você olha e você fala, cara, isso daí nem paga o custo do teu equipamento. E aí vira esse leilão. Na área de marketing, você enxerga isso também como um dos principais fatores que dificultam o crescimento profissional aqui? Esse é um dilema, né? Assim, porque isso acontece por vários fatores, né? E um dos principais é que, assim, a galera precisa trabalhar, né? E às vezes são áreas, são coisas que não são mesmo muito valorizadas e tudo mais, né? Agora, entra nessa questão anterior, você tem que ter coragem de se bancar e de falar, é X por causa disso e tal, não sei o quê. Acaba sendo até um filtro também. Porque aonde que vai chegar esse cara que vende pacote por R$ 100? Às vezes, o cliente que você quer, que vai fazer sentido do seu trampo, esse cliente não vai se interessar por pacote de R$ 100. Você vai perder alguns clientes ali para esse cara. Gente buscando preço, é isso que acontece. Então, ou você tem a coragem de bancar sua qualidade, seu estudo, seu equipamento, falar isso, e não querer competir com esse cara, ou você vai ter que competir com ele. E aí vai. Então, assim, é difícil mesmo, né? Porque, às vezes, principalmente no começo, você aceita muita coisa para criar casca, para ter bagagem, para ter portfólio, para ter. Mas o que você vai fazer com isso daqui a pouco, sabe? Você vai ficar ali brigando por cliente ou você vai tentar se posicionar? Porque a sua área, para visual, eu acho isso loucura, assim. É muito caro, né, velho? Equipamento é muita grana de investimento que você tem que ter. Então, pô, não é justo, entendeu?
E aí, o fortalecimento da cena, em qualquer cena, ele é muito importante para criar essa cultura do seu possível cliente enxergar o valor disso. E é muito difícil fazer isso sozinho. Você ficar tentando enfiar na cabeça. Agora, se tem um grupo se movimentando, fazendo aquilo, bonito pra caramba. Aí você começa a criar valor, né? Então, é meio por aí, uma andorinha só vai morrer com fome. Vou entrar na sua área, então, nisso, para ver uma visão sua. Porque nós falamos, cara, é uma coisa muito cara, mas é algo que está palpável ali. Você consegue entrar e ver, pô, o cartão de memória que esse cara está usando custou R$200, além de custou 5 mil. Mas, na sua área, então, marketing é uma coisa subjetiva. Você tem o valor da faculdade que você fez, as experiências que você viveu, as puxas que você pegou, até você criar essa casca que tem hoje em dia. Qual que é o fim que você tem para fazer a pessoa enxergar esse valor que não está palpável, mas é o valor do teu conhecimento? Isso é difícil mesmo. Eu acho que é na construção assim, de relações mesmo, sabe? Acredito muito no que acontece quando a gente se junta, sabe? Então, podendo conversar e transmitir uma ideia com alguém, às vezes você chama a atenção, quando você tem a oportunidade no trabalho, fazer aquilo de uma maneira muito legal, também você vai deixar uma marca. E às vezes você tem uma entrega muito boa e mesmo assim esse cliente vai te trocar por alguém mais barato. Isso vai acontecer, principalmente se está mexendo com negócios que eles estão tentando cortar custos em todas as pontas. Mas saiba que isso vai ficar na cabeça da pessoa, sabe? Então, eu acho que a gente tem que ter conduta, sabe? E coerência com o que a gente fala, com o que a gente entrega. E aí vai precisar de tempo. Não tem outra coisa. Eu não vou conseguir numa reunião te convencer por que o meu trabalho custa X. Até vou me esforçar para isso, né? Mostrar e apontar, mas vai ser difícil. Agora, quanto mais eu trabalhar com uma constância que justifique aquilo que eu estou falando, que prove o meu discurso, as chances de funcionar, acho que pode rolar, mas vai precisar de tempo, paciência, e é aí que se separa quem é o que, quem está fazendo o que, sabe? Que você vai seguir o que aparentemente está dando certo, ou você vai manter e falar, agora que vier. E eu tenho uma coisa que é assim, eu valorizo muito a minha liberdade na área profissional também. Assim. Então, eu prefiro acreditar muito no que eu estou fazendo para poucas pessoas do que comprometer o meu tempo de trabalho com várias coisinhas que eu não estou vendo sentido nenhum aqui. Só que aí eu tenho que bancar essa decisão. E eu banco, que vou deixar ele ganhar isso aqui. Foda. Mas eu faço isso porque eu quero construir uma coisa, entendeu? Isso demanda de mim. Isso também é investimento. Sabe? Isso também é investimento. Não só o equipamento e tudo mais. Isso aí você pode colocar uma palestra na faculdade de comunicação tranquilamente, Gabi. Tá surpreendendo as palavras aqui. Mas vamos lá. Vamos para a reta final aqui. Que o intuito que a gente está fazendo essa linha de podcast é trazer para a galera do cenário da comunicação, da arte em geral, essa visão de quem está ali dentro, né? É legal você chegar e falar, pô, eu trabalho com isso, tá falando, não, eu faço tal coisa, mas e as buchas que a gente passa, né? É isso que através desse projeto a gente está tentando ver. Igual a gente conversou com os meninos da Bad Faith lá, a gente falou sobre os BOs de você dar uma banda, não é a atividade principal deles, depois a gente vai conversar com o Claudio, mais 100% focado nisso, mas é outro nicho, você vai ver que até entrando, você tem diversos fatores, dentro da comunicação a FHB que tem diversas linhas. Enfim, o que a gente quer trazer através desse projeto, comentado aí pela Paulo Gustavo, através da Prefeitura de Minas, só essas entrelinhas para a galera que está entrando ver que, pô, não é um mar de vozes, né? E aí eu ia entrar nesse mérito para você. Hoje é uma
essa nova geração está chegando, tem muito acesso fácil a conteúdos, cursos, consegue começar por conta. Essa nova geração, o papo de dúvida, você vê com bons olhos, você vê como uma ameaça ao seu trabalho ou você vê como algo positivo? Como eu te falei, eu acredito na constância, né? Então, uma boa ideia, vendida de uma forma legal, ela é atraente. Mas, pelo menos para mim, tanto como profissional, como consumidora, como tudo, eu quero observar mais, eu quero te dar mais tempo para ver, entendeu? Onde que vai dar isso aí? Eu tenho muita preocupação com essa era da internet. Nós somos pessoas de uma geração que experimentamos dois lados, né, da coisa. A gente pegou não ter internet para ter internet. Então, a gente tem uma bagagem e referências, igual que a gente falou antes, que não estão nesse meio. E a gente tem também referências que estão nesse meio, digital. Então, a gente tem parâmetros. Quem está nascendo agora e conhece essa realidade desse jeito, me preocupa muito, sabe? Parece que a gente está perdendo uma conexão com a vida real. Como que a gente vai fazer para falar com essa galera? Calma, né? Tipo, sua vida não é o like, pelo amor de Deus, né? Então, mais do que tudo, eu tenho uma preocupação. Inclusive, estou formatando algo para levar para escolas, turmas de ensino médio mais especificamente, para falar sobre carreira, comunicação, era digital versus não, né? Complementar a outras coisas. E o que eu quero transmitir mais eu acho que as pessoas precisam se preocupar com a mensagem, muito mais que com o meio. Porque assim, se você falar, eu quero viver de YouTube, eu quero viver de Instagram, não faz isso porque você não tem domínio sobre esses meios. Você não sabe o que vai acontecer com eles. Daqui a pouco o Instagram pode não ser nada, pode ser outra rede social. Então, cuidado com o foco no que é efêmero. Se preocupa com a sua mensagem, o que você está falando, por que você está falando, constrói muito bem essa base, porque aí você vai encaixar ela onde quer que seja. Então, a comunicação para mim é meio que isso. Qual é a mensagem? Qual é a essência? Aonde a gente vai comunicar e para quem? Ah, tá. Então, a gente vai adaptar assim, a gente vai falar assim, a gente vai, se preciso. Mas eu tenho uma preocupação com a minha mensagem imensa e a minha dica para essas pessoas mais jovens seria essa. Constrói uma mensagem para além do meio. E aí você vai levando sua mensagem para os meios que ela couber. Essa é a inteligência da coisa, entendeu? Não acho que você é especialista de Instagram, pode até ser, mas isso pode mudar muito rápido e vai te dar uma rasteira. Perfeito. A pergunta que eu ia chegar no final, que era essa dica aí para a galera que está entrando da tua vivência, de, pô, se eu tivesse isso antes, eu não teria me ferrado tanto, né? Mas sei como passou ali, para a gente chegar na reta final, para a gente deixar eu sempre finalizo, você vai pegar a referência, eu finalizo tal como o Antônio Abujana, né? Tem alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito para você? Você não teve a oportunidade de falar? Não sei se é que eu gostaria que você tivesse feito, mas acho que para aproveitar até o gancho disso que eu falei, um dos projetos que eu fiz mais recentemente é Comunicação à Pauta, uma série de entrevistas para o YouTube. Então, eu queria pedir a licença de indicar, está lá no YouTube, o canal da Vidas Alças, Comunicação à Pauta. Uma série de 6 entrevistas sobre comunicação, cada uma delas tem um convidado que eu entrevisto e que traz o tema comunicação em vertentes diferentes. Eu queria passear por isso. E também é uma ordem cronológica, as entrevistas elas podem ser vistas separadamente, que elas fazem sentido, mas a série ela conta, de certa forma, a minha história na comunicação até aqui, e que conversa muito com isso que a gente está falando: mensagem, e-mail, essência, propósito.
Então, eu tentei colocar essas coisas lá e eu deixo como dica. Esse projeto também que eu vou montar um outro formato para fazer um bate-papo presencial com essa galera, assim, tentar levar um pouco de... Saindo um pouco da sua introspecção e propor uma comunicação mais cara. Bom, mas é isso que eu vim para agradecer o seu comentário, porque esse tipo de seu local de trabalho aqui, deixar o nosso querido Lucas Oliveira ali cercado de câmeras aqui, já trupicou 3 vezes na câmera geral, aqui todo disfarçado. Foi uma só. Quem viu, vai ver. Agradecer, pode deixar o seu agradecimento público também ao cafezinho, Lucas. Nada, a gente chegou ali, recebeu água, café, pô. Eu fiz minha parte. Pô, a parte você não tem, a galera da comunicação se entende. Quem quiser saber mais sobre a Gabi, vai lá no Instagram, outra conta, Gabi. Gabi Gonçalves. Difícil escrever, mas já que você começar, vai aparecer. Você pega o jeito, é igual escrever Arnold Schwarzenegger. Vai estar ali no nome do vídeo, Gabi Gonçalves. Se você copiar e joga no Instagram, já vai encontrar. E você, qual que é o cliente certo para você? Que a galera às vezes tem algo específico, eu atendo isso daqui, só para a galera saber. Comunicação visual, né? Então, parte de design, criação de marca de peças específicas, enfim. Estratégia de comunicação mais amplas para empresas, projetos, ou para eventos, ou como comunicar isso, né? Enfim. Audiovisual, como eu falei, a gente está iniciando aí um projeto de produções que envolvem mini documentários, vídeos para rede social também, algumas coisas que a gente vai gravar que não tem necessariamente um intuito comercial, mas que vão mostrar aí nossa linguagem também. Então é isso, comunicação nas partes visuais, linguagem, enfim, a parte estratégica, né, de se comunicar uma ideia, uma empresa. Bom, se você está precisando disso, para você, para o seu negócio e tudo mais, entre em contato com a Gabi. Exato, que é muito importante hoje em dia, tá, galera? Tem uma galera que faz falta e acha que eu falo super bem, preciso de assessoria. Negativo. Nossas palavras nunca têm volta e tem uma galera esquecendo disso. E para você que não está buscando para o seu negócio, está querendo apenas uma inspiração aí para acompanhar a carreira, acompanhar a referência, sempre está postando algumas coisas que considera relevantes por lá, né? Então pode acompanhar a Gabi, se bateu o santo, né? Acompanhar a Gabi, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada de verdade por esse espaço. Eu fico feliz de, num grupo seleto de convidados, ter sido notada e assim, uma mensagem fazer algum sentido para vocês. Sentido total, com certeza vai ajudar muito essa galera da classe artística, seja de migração, seja de onde estiverem acompanhando. Sigam aí se inscrevam no nosso canalzinho para acompanhar nossos próximos entrevistados. E gratidões. Obrigada. Ali. Tchau.